Oi, professora Sônia. Eu sou o Carlos Alberto, do grupo 4 da turma 4. Eu sou do grupo que deu aula para a escola do Fundamental Marioto. E eu tô aqui para responder um pouco da pergunta 1, se houveram questionamentos. Bom, logo de cara a gente já percebeu que as crianças dessa escola eram bem questionadoras. Inclusive a gente considera que foi uma das partes mais enriquecedoras da experiência, porque eles estavam toda hora em cima, perguntando muito, querendo mesmo realmente entender e estavam bem felizes de estar ali. Então, primeiramente, quando a gente estava ensinando eles a fazer a medição, eles já foram bem perguntadores e curiosos, perguntaram sempre o porquê das coisas, eles não aceitavam o que a gente falava, então, tipo, a gente falou como é que ia a instrução a medição do micrômetro. Eles ficaram perguntando, ah, mas por que que é assim? Ah, como que faz para calcular isso? E isso foi uma parte muito enriquecedora, inclusive, durante um certo momento. Eles perguntaram por que que um objeto mais pesado caía mais rápido, e a gente foi lá e explicou que isso não era verdade, que isso não tinha a ver com a massa, e sim com a resistência do ar. A gente foi lá e fez um experimento para eles na prática, amassou uma bolinha de papel e botou de um lado de uma bolinha de metal, mostrou que caía ao mesmo tempo. E foi bem interessante isso. A gente saiu um pouco do escopo da aula, mas conseguiu tirar a dúvida dele, então considero que foi bem proveitoso isso. Quando a gente foi usar o tracker, o Murilo, que era um dos alunos da escola Marioto, ficou muito interessado. Ele perguntou várias coisas. Perguntou por que que era melhor de medir, perguntou como que fazia, qual que eram os botões que apertava, se ele podia baixar no computador dele. Ele realmente se interessou bastante por essa parte. Tanto que no final, quando eles foram falar a experiência deles, eles comentaram que foi a parte que eles mais gostaram, foi a do tracker. E isso depois, quando a gente foi levar eles para conhecer o ITA e tal, eles fizeram mais perguntas ainda sobre, como que é a rotina de vocês, como que é para entrar aqui, não sei o quê. Então eu considero que foi uma experiência muito proveitosa isso de realmente tirar todos os questionamentos deles. Oi, meu nome é Pedro Freixinho Nunes, eu sou um dos alunos do grupo 4 da turma 4, que demos aulas para os alunos do Fundamental do Marioto, para três alunos, e eu vou falar um pouco sobre o que eles aprenderam, o que de fato eles aprenderam e por que que a gente garante que eles aprenderam. A gente começou ensinando ali sobre as medições com os instrumentos, né? O paquímetro, o micrômetro. Eles tiveram muita dificuldade com o micrômetro, mas conseguiram aprender. E a gente conseguiu certificar, tipo, que eles realmente saíram dali sabendo usar os instrumentos, com base em um quiz que a gente fez no final do. Um quiz é um sistema de perguntas e respostas que as respostas certas você ganha uma premiaçãozinha que a gente preparou para eles como uma forma de incentivo. E eles mostraram que aprenderam bastante, acertando as perguntas, conseguindo fazer diversas medições que a gente propôs para eles. E também no uso, tanto no uso do tracker quanto no aprendizado sobre os conceitos de física não muito aprofundados. Mas de uma maneira, por exemplo, eles chegaram a perguntar aí sobre a queda dos objetos, né? E a gente explicou de maneira rápida ali, de maneira não muito, de maneira superficial, né? Sobre a aceleração da gravidade, sobre a resistência do ar e tudo isso. Além disso, eles também aprenderam bastante sobre o tracker, aprenderam a ler ali o gráfico que é mostrado no tracker dos quadros, né, capturados do objeto em movimento, aprenderam que não podia ter o objeto precisava estar na frente de um plano branco para a imagem conseguir rastrear o objeto. Eles fizeram essa pergunta, né, lá, e eles aprenderam tudo isso e acho que foi bom para eles e pra gente. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou responder a pergunta sobre o uso do tracker, se eles se interessaram e se eles conseguiram usar. Na verdade, eles ficaram bem interessados quando a gente perguntou sobre a melhor parte. No final, eles responderam que foi o uso do tracker. Eles ficaram impressionados com o rastreamento, como tudo era bem mais preciso, a bolinha caindo, a plataforma rastreando e como os valores se tornavam bem mais exatos. Então eles gostaram muito, foi a melhor parte para eles, eles conseguiram usar, ficaram lá assim, prestando atenção, foi muito legal essa parte. Bom, eu vou responder se os alunos já sabiam de alguma coisa que a gente ensinou.
Eles já conheciam o que era a régua e a trena, eles sabiam medir o dado, mediram também a esfera. Além disso, eles sabiam quem era Isaac Newton, eles tinham conhecimento de que aquilo que puxava as coisas para baixo era a aceleração da gravidade, mas não de forma tão profunda. Além disso, também tinham um pequeno conhecimento sobre incerteza, mas não de forma muito aprofundada. Olá, eu sou o Pedro Miguel, do grupo 4, da turma 4, que deu aula pro fundamental do Colégio Mariotto. E eu vim responder a pergunta do que a gente aprendeu, porque a gente foi ali para ensinar, mas no fim de tudo a gente aprendeu muito também. Foi um grande aprendizado, desde preparar a aula para os alunos e até dar aula em si, porque já preparar foi uma experiência bem diferente, teve que se colocar na posição dos alunos para conseguir produzir uma aula que fosse chamativa, fosse atraente e ao mesmo tempo fosse bem didática, ao mesmo tempo que a gente soubesse que quando a gente terminasse a aula eles teriam aprendido realmente o que a gente queria passar para eles. E depois disso, quando a gente foi dar aula, a gente teve que aprender a se readaptar, porque nós pensávamos que seriam alunos do ensino médio, quando no fim foram alunos do ensino fundamental. Então a gente teve que pegar tudo aquilo que a gente tinha preparado e remoldar de forma que a gente ainda conseguisse fazer uma aula que eles saíssem de lá aprendendo muito, mas sem também aprofundar tanto para não sair do escopo dos alunos de ensino fundamental. Então a gente teve que fazer umas brincadeiras, a gente teve que talvez ser um pouco mais superficial em algumas coisas, mas ao mesmo tempo ser bem claro, ser tipo bem didático. Então foi uma experiência muito boa, o contato com os alunos foi algo assim maravilhoso. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre a visão do professor. Agora, com certeza, toda vez que a gente for ver uma aula, a gente vai ter uma visão diferente, porque a gente já esteve na posição que todo professor está também. Então foi algo muito gratificante para todo o grupo.